Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Cara, a gente vai estar abordando hoje um assunto aí para voltado para a área do Comex e para quem quer otimizar os seus custos, principalmente com importação e exportação. Então a gente vai passar aí uma estratégia de como reduzir os custos na importação e exportação. E pode ter certeza que nós vamos passar para vocês aqui algumas estratégias que podem dar certo, principalmente para você que quer exportar, importar e sem nenhum tipo de burocracia e reduzindo custos. Então esse vídeo é para você. Se eu fosse você, eu ficava comigo neste vídeo até o final, para que então você possa estar por dentro desse assunto aí e estar nos ajudando a cada vez mais crescer o nosso canal, beleza? Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e ao longo aí desses 2 anos do canal Godoy Logística 4.0 aí, nós mostramos diversas feiras, diversas videoaulas, diversos cases que com certeza estão ajudando a agregar muito o valor dos nossos logísticos. E para a gente não ficar enrolando, bora para o que interessa. A gente entende, galera, que para que a gente possa estar entendendo isso aqui, a gente primeiro tem que começar pelos pilares da redução de custos. A gente separou alguns tópicos aqui justamente para que você possa estar entendendo com mais detalhes como cada um deles funciona. O primeiro deles aqui que a gente vai falar é sobre o frete internacional. Fique ligado aí. Para ter uma ideia, pessoal, o frete internacional ele é uma taxa de serviço de transporte internacional entre 2 países, que no caso vai envolver tanto os modais aéreo, marítimo ou até mesmo ferroviário, para fazer a entrega do país de origem até o país de destino. E é claro que cada uma delas vai envolver então a contratação de transportadoras, ou seja, de armações ou ship lines, para poder então fazer o transporte dessa carga do país de origem até o país de destino. Então, para você ter uma ideia, tem diversas armadoras que aí quando você quer enviar uma mercadoria para algum lugar, você vai solicitar através da armação. A gente tem diversas armações, diversos ship lines, como a Maersk Line, a gente tem a Hamburg Sud, podemos citar por exemplo. No caso, esses ship lines aí de renome, a Mediterranean Shipping Sale, que também pode estar fazendo tudo isso com mais detalhes aí e pode estar realizando várias operações de transporte de cargas. Claro que também não é somente os ship lines, a gente também pode citar aí as companhias aéreas, né, como a Gol Cargo, a Latam Cargo aí, que realiza hoje transporte de cargas no Brasil e no mundo. A gente pode também estar falando também dos operadores logísticos que realizam também a operação do transporte dessa carga, né? Que então faz então o transporte da sua origem até o seu destino, que então seria então o seu cliente final. Só que aí, além de tudo dessa taxa, né, do serviço de transporte, no caso do frete internacional, que é um dos principais, a gente tem aí também, incluso no frete, isso também dependendo do modal e é claro também do tipo de transporte, o frete também ele pode incluir aí o transporte de cargas entre portos e é claro as taxas de embarque e desembarque, ou seja, a partir do momento que aquela carga, aquele container, ele acaba sendo embarcado ou desembarcado do navio para o terminal ou vice-versa, há um custo para poder então fazer tudo isso e também não é muito barato. E então, ou seja, por trás disso tudo também tem esses custos aí. É claro que também nós temos o bunker, que no caso seria o que a gente fala no caso do marítimo, né? Que nesse caso pode ser envolvido aí, no caso da armação, que aí no caso vai cobrar também a taxa do bunker, porque é o custo, né, da utilização do bunker para poder então fazer o transporte de navio
de um container ou de vários containers aí, se desejar. As tarifas de pedágios internacionais, né, no caso do rodoviário, que nesse exato, que no caso pode estar realizando todo o transporte atravessando a fronteira ou não, que então ele é cobrado, no caso, esse tipo de taxa aí. Além do seguro e manuseio internacional. O mais importante de tudo é que ele não inclui impostos e nem no desembaraço aduaneiro, nem até mesmo na armazenagem e nem no transporte interno, porque isso, nesse caso aí, ele é um valor que é cobrado à parte, né? Ou seja, ele é cobrado sem ser embutido esses serviços. Nós temos então o frete marítimo, que aí nesse caso ele é usado em grandes volumes com cargas pesadas aí, que no caso tem um custo mais barato. Só que o que acontece aqui? Por ele ser lento, ele também costuma ser mais barato do que os outros modais, né? Se, por exemplo, a gente for pegar o modal aéreo, dependendo dos tipos de urgência que você vai ter, a gente vai estar chegando lá. Fique nesse vídeo comigo até o final para que você possa estar entendendo mais sobre esse assunto. Pode então utilizar os containers, que no caso são os FCLs, ou os LCLs, que no caso envolve aí cargas consolidadas, né? Então a gente vai estar colocando esses termos aí no vídeo para que você possa estar entendendo como é que funciona cada um deles, e até esclarecendo até a sua dúvida. Mas Godoy, todos os containers que podem ser carregados num navio só? Sim. Só que cada um deles tem, no caso, a sua origem e tem o seu destino. Ambos eles podem ser colocados no mesmo navio para serem transportados até o seu destino final. Porém, aí então, quando chegar no destino, aí então ele vai ser totalmente desmembrado desse navio e vai ser enviado diretamente para o transporte. No caso, o frete rodoviário internacional, que ele é utilizado nos países aqui que compõem o Mercosul, por exemplo, e é claro que também no caso, são fronteiriços, e também ele é prático e rápido, né, para esses países fronteiriços, por exemplo, como a Argentina, o Paraguai, no caso também a Colômbia, a Venezuela, o Uruguai, enfim, todos esses países que então fazem fronteira com o Brasil também, no caso do transporte de rodoviária internacional, é cobrado também essa taxa. Também o frete ferroviário, que aí nesse caso ele é econômico para as longas distâncias e comum em regiões com infraestrutura robusta, como Estados Unidos, Europa, China. No caso do Brasil, esse tipo de frete ele não é tão válido assim, até por conta da infraestrutura das nossas ferrovias, né? Então a gente não tem uma velocidade mais segura para poder trafegar. As nossas locomotivas elas têm que se deslocar em uma velocidade muito reduzida por conta do perímetro urbano. Uma vez eu já até comentei com vocês num outro vídeo nosso aí a respeito desse assunto. Então, nesse caso, essa taxa para nós aqui ela não é tão válida assim, até por conta da nossa infraestrutura ferroviária, que não é tão robusta, e apesar de também ser muito antiga, também isso pode ser também um dos aspectos aí que não nos facilitam em muito. Só que tem um porém, Godoy, mas quem é que paga esse frete aí, né, para então fazer todo esse transporte aí internacional? Galera, para vocês terem uma ideia, dentro das Incoterms, inclusive a gente já tem vídeo no canal falando sobre isso aqui, tá? A gente vai ter, para esse tipo de eventualidade, a gente vai ter três tipos de Incoterms na realidade. A gente vai ter, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente vai ter o FOB, Free On Board, o CIF, Coast Insurance and Freight,
Aí nós vamos ter esse outro aqui e esse outro aqui também, esse outro Incoterm. Então cada uma delas aqui tem a sua particularidade. Só que no caso do FOB aqui, é o próprio comprador que ele paga o frete internacional. Isso por conta da distância da carga. Se for o CIF, é o próprio vendedor, também é o vendedor, no caso é o vendedor aqui que paga o frete internacional. Já no caso desses dois Incoterms aqui, que a gente já havia citado, mas eu posso colocar aqui no vídeo de novo para você entender como, no caso o que significa essas duas Incoterms. O vendedor aqui nesse caso é o que assume quase todo o processo, ou seja, ele é responsável por todo tipo de mercadoria que é transportado, por todos os, no caso é ele que vai estar por trás de toda a operação de transporte, é ele que é responsável por isso. Aí a gente tem aqui o segundo aqui, que seria o seguro, né? No caso ele é um valor cobrado no transporte de carga, justamente para garantir que a sua carga, a sua mercadoria não venha ter problemas de avarias, de danos, de extravios, de roubo principalmente. Até isso, dependendo do tipo de modal que você foi enviar a sua carga, foi enviar a sua mercadoria para o cliente, ela é obrigatória ter seguro. Por quê, pessoal? Se no caso você não tiver o seguro, aí tanto o vendedor quanto o comprador, ou quem assumiu cada uma dessas Incoterms aqui que a gente já citou, é ele que é o responsável por então fazer todo o transporte. Então isso é muito importante, mas é claro que hoje muitas empresas aí, elas trabalham no caso, com seguro de carga, porque principalmente quando a gente está falando de cargas de alto valor agregado, por exemplo, no modal rodoviário, a carga ela já tem o seguro, já, né? Antes mesmo dela sair para o cliente final, ela já tem o seu seguro. Isso em qualquer tipo de modal, seja no modal marítimo, seja no modal aéreo, ela possui o seu seguro, que é uma garantia de que se no caso aquela mercadoria ela for extraviada, ela foi danificada durante o transporte, como já acontece principalmente com container em navio, por exemplo, acaba pegando um alto mar, uma maré braba, por exemplo, a gente já viu também de acontecer do container principalmente cair no mar e aquela mercadoria toda ir para o beleléu, para num caso um português mais claro aí. Então, por isso que é importante você estar fazendo o transporte da sua carga, você precisa ter o seguro, porque porque tanto no carro quanto na moto você precisa também ter seguro, porque se no caso acontecer de um roubo, de extravio ou qualquer outra coisa, o seguro cobre para você e, é claro, realiza toda a indenização do valor para você. Então, é muito importante, essa parte do seguro aqui eu acho muito importante, até mesmo para que você possa fazer as suas operações com maior tranquilidade. Aí o que a gente tem aqui? No caso do seguro obrigatório, tanto o FOB quanto o CIF, no caso, ambos são obrigatórias aí pelo vendedor. Ou seja, o cara vendeu uma mercadoria lá para o Japão, lá para a China, e ele então quer vender essa carga. Mas além dele vender a carga, ele também vende o seguro também, justamente para não ter problema dessa carga sofrer qualquer tipo de dano, avaria ou extravio, qualquer outra coisa parecida. Então, por isso que ela é cobrada dessa forma. Para a gente poder estar entendendo tudo isso, o que acontece? O valor do seguro ele vai ser calculado da seguinte forma: através do valor da mercadoria, do custo do frete internacional, percentual de seguradora,
e também das taxas adicionais quando aplicado. Então, a gente vai passar uma fórmula para vocês aqui. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de como é que ele vai fazer o cálculo do seguro. E a gente vai mostrar para vocês aqui agora como é que a gente faz esse cálculo desse seguro. Então, coloquei a fórmula aqui para que você possa estar entendendo. A gente tem então o valor do seguro, que é equivalente, no caso, ao valor da mercadoria mais o frete vezes 1,10. Esse 1,10 aqui, ele representa o acréscimo de 10% padrão aí, uma margem para eventuais despesas extras nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho lá a mercadoria que ela vale 10 mil dólares e o meu frete ele é de 500 dólares, quanto que você acha que vai dar, no caso aqui, o valor do seguro? Comente aqui para nós, para que então a gente quer saber de você o resultado dessa conta aqui mais tarde. Eu vou deixar vocês a curiosidade e você colocar nos comentários exatamente qual seria então o valor desse seguro aqui, beleza? No caso das embalagens, pessoal, o que a gente pode entender? Que eles são totalmente importantes através dos custos logísticos, porque no caso ele vai então fazer a preparação e, é claro, fazer com que essa carga ela venha chegar de forma segura e sem avarias para o cliente. E é claro que dentro desses custos a gente tem diversos materiais aí que podem ser utilizados. Para quem não sabe, um container ele é uma embalagem. Tanto de 20 quanto de 40, ele é uma embalagem da mercadoria, até mesmo para então ele possa ele é totalmente lacrado e ele é inviolável antes mesmo de ser enviado para o cliente. Lá tem os lacres de segurança e é claro que vos facilita que não venha ter esse extravio no meio do caminho aí. Então, para que então a gente possa estar entendendo, as embalagens aí, ela tem um custo muito importante na importação e exportação, até porque nós queremos que o produto que sai do ponto de origem, ele venha chegar ao seu destino totalmente inteiro, sem nenhuma avaria e sem nenhum. E o que a gente vê hoje, por exemplo, às vezes dependendo dos lugares, muita mercadoria que acaba sendo perdida porque não existe um cuidado na hora de realizar a embalagem desses produtos, a embalagem desses itens. Por isso que é muito importante, principalmente você que trabalha com Comex aí, investir em embalagens aí que possam se tornar aí mais eficientes e então reduzir os seus custos e principalmente o seu retrabalho para o seu cliente. Acontece nesse caso aí, a gente vai ter muito também gasto também com a mão de obra para poder então fazer embalagem, fazer então todo o trabalho aí para poder então estrechar aquele item, ou até mesmo mandar direto para o container, lacrar aquele container e poder enviá-lo diretamente para o navio através do embarque, desembarque e poder então chegar no cliente de forma intacta. Isso que é o mais importante de tudo. Agora a gente vai para a parte dos tributos, né? Nesse caso aqui, só resumindo no caso da parte da embalagem, quando a gente tem uma embalagem otimizada, a gente vai ter espaço para poder então acomodar mais mercadoria e é claro que isso também vai fazer com que o seu frete ele venha a ser otimizado da forma correta. Na parte de tributos aqui nós temos os principais tributos aí envolvendo aí no caso a importação e exportação. No caso da importação, pessoal, ele é cobrado sempre que uma mercadoria ela entra no Brasil. E aí no caso nós temos aí no caso a revenda, o consumo direto, nós temos também aí o uso industrial e o uso comercial.
Então, por isso que o imposto de importação ele é cobrado quando a mercadoria ela entra no Brasil. Então, ela tem uma taxa, né? Ela tem uma alíquota que é cobrada pela Receita Federal, uma vez com que no caso também faz esse controle, né, de entrada e saída de mercadorias. Já no caso da exportação, já é o contrário. Ele é uma taxa cobrada quando a mercadoria ela sai do Brasil ela sai para fora do país. Pode ser chamado de preço normal de exportação, que a gente vai estar colocando aqui no vídeo para que você possa estar entendendo mais sobre como é que funciona. No caso, essa base de cálculo ela vai ser aplicada uma vez que aquele produto ele entra no mercado e não livre de qualquer tipo de concorrência. Então, por isso que esse tipo de modalidade então ele vai ser aplicado dentro da exportação. A gente entende que no caso da alíquota de exportação, diferente da importação, ela é uma alíquota de 30%. Só que no caso o governo ele pode também controlar esse tipo de alíquota e pode também estipular um limite de até 150%, né? Só que no caso aí do tarifaço também isso prejudicou muito também no caso das exportações, porque isso também teve um reflexo negativo. Só que como o governo conseguiu negociar lá, conseguiu reduzir pelo menos em 10% das tarifas, hoje as tarifas, no caso dos produtos brasileiros, estão em 40%, isso significa que ainda não tem muita expectativa de poder então ter um crescimento muito exato, até por conta desse tipo de tarifa que foi aplicada, e é claro que isso também prejudicou um pouco no caso das exportações. A gente também tem diversas taxas aí que no caso é cobrada. A taxa do Siscomex, por exemplo, quando a gente vai utilizar o Siscomex para fazer o documento único de importação, ou até mesmo o documento único de exportação também é cobrada essa taxa. A gente pode falar do adicional no caso do adicional de renovação, do frete de renovação da Marinha Mercante também, que no caso você tem um custo adicional de 25%. A gente pode estar falando de diversas outras taxas aí, só que nesse caso que são dos custos aí envolvendo toda a operação de importação e exportação. Aí nós temos também a logística e operações, né? Também todo embarque e desembarque de mercadorias também tem a cobrança também lá no terminal, quando a mercadoria ela chega, e ela tem que ficar até um certo limite. No máximo ela não pode passar de 5 dias. Passou disso, aí mais um custo tanto para o cliente quanto para quem vai enviar essa mercadoria. Então tem diversas outras coisas também. Então, ou seja, são diversos custos aqui que estão envolvidos, tanto na operação de importação e exportação, que a gente apresentou um pouco deles para vocês. A gente poderia estar aqui falando mais detalhes, até mesmo para a gente não deixar esse vídeo muito extenso. A gente citou algumas aqui que seria uma das principais. Nós vamos passar para vocês agora algumas estratégias que podem dar certo dentro da sua operação de comércio exterior, para você então não se arrepender e não ter dor de cabeça. A primeira delas então seria a consolidação de cargas e envios em lote. Quando você envia várias remessas pequenas, você pode agrupar as cargas para que então você venha permitir pagar menos frete por unidade e reduzir as taxas por volume. Quando a gente está falando de agrupamento de carga, a gente tá querendo então dizer que aquela carga ela vai custar valor X e é claro que o meu frete vai ser um valor Y. Mas quando a gente está falando no caso a gente se trata de consolidação de carga, né? O agrupamento de todos os volumes para que então eu possa ter uma única mercadoria só, totalmente agregada, totalmente consolidada, para que então eu possa ter essa redução de frete, no custo, principalmente do frete, que é onde pesa mais aí, se a gente for parar para pensar. Escolha correta do modal de transporte.
Quando a gente não tem cargas muito urgentes assim, a gente costuma então enviar para o modal marítimo, porque é claro que ele tem os seus prós e seus contras. Dependendo de onde você vai enviar a carga, ele pode ser um pouco lento, mas de custo ele pode ser um pouco mais barato do que qualquer outro modal. Agora, se você tiver muita urgência, por exemplo, a gente vê muito aí, né, as pessoas enviar principalmente FLV, frutas, verduras e legumes, via transporte aéreo. Por quê? Mas é claro que com certeza dentro do modal aéreo possui algum tipo de compartimento refrigerado para fazer o transporte desses leguminosos, desses produtos perecíveis, para poder então fazer o transporte até o destino. Mas é claro que o que pode influenciar é porque ele é um pouco mais caro do que tanto que o modal rodoviário, o ferroviário e o marítimo. Mas se a gente quer agilidade e também um senso de urgência para poder mandar esse produto mais rápido, é claro que o modal no caso aéreo seria então a melhor opção. Ou então vocês podem estar utilizando no caso o transporte multimodal, né, que no caso envolve o marítimo, o ferroviário e o rodoviário, para que então você não venha ter custos aí dentro da operação. Até porque se no caso você utilizar um transporte multimodal, por exemplo, no multimodal, um único documento de transporte para 3 modais diferentes. Então, olha que interessante, você pode estar utilizando isso na sua operação, você pode utilizar isso também na sua... justamente para poder então otimizar esses custos do transporte, que, como eu disse, ele representa aí 2/3 dos custos logísticos de uma empresa hoje. Otimização da embalagem e aproveitamento de carga e volume. Quando nós fazemos embalagens eficientes e totalmente otimizadas, além de reduzir o espaço, nós também estamos reduzindo o frete. E é claro que quando a gente faz isso, a gente faz com que o custo do frete daquela carga também ele venha a ser otimizado da mesma forma. Planejamento antecipado da operação. Fretes com antecedência, nesse caso aí, galera, ele vai evitar sobretaxas de última hora, né? Aquelas taxas aí que, no caso, surgem quando então a gente tem alguma urgência também para enviar uma carga para o exterior via importação e exportação e vice-versa. Por causa da sazonalidade, os valores altos em períodos de pico, eles podem também reduzir o risco de atrasos e custos extras. Então, a partir do momento que a gente utiliza esse tipo de estratégia, a gente está fazendo com que a nossa carga, com que você possa então ter um planejamento mais otimizado e, é claro, então reduzir retrabalhos dentro da sua operação. O uso inteligente dos termos comerciais, as Incoterms. Você precisa entender exatamente como é que você vai utilizar as Incoterms para poder então fazer qualquer tipo de transporte de carga internacional. Para isso, pessoal, você precisa sempre ter um acompanhamento de um despachante aduaneiro de confiança que possa estar fazendo isso para você. Não vale a pena você ir lá e tentar fazer de próprio punho, porque então você pode acabar fazendo você pode fazer com que a operação de transporte venha a dar errado no final das contas. Então é necessário, quando a gente fala de utilizar, definir bem quem assume o frete, tanto o seguro quanto o desembaraço, a gente vai então evitar custos inesperados, né? Aqueles custos que a gente não espera, justamente porque a gente fez a utilização errada das Incoterms. Então, para você poder estar fazendo isso, é necessário você ter um auxílio do despachante aduaneiro também, para poder então ter a sua carga totalmente otimizada. E também ter controle aí, né, sobre esses aspectos também vai permitir negociar melhores condições de frete, principalmente. Aproveitamento de acordos comerciais, benefícios fiscais e regimes
aduaneiros. Em caso de exportação ou reexportação de produtos em regimes de drawback ou zona francas, quando aplicável, você pode então permitir então a isenção ou a devolução de impostos ou taxas, reduzindo o custo tributário. Tanto nas operações de importação e exportação, galera, a gente trabalha com 3 tipos de drawback. O drawback de suspensão, o drawback de isenção e o drawback de restituição. Esses 3 que então podem ser utilizados, mas isso de acordo com no caso com o regime aduaneiro, de acordo também com o que vai ser previsto também quando você for realizar então toda essa operação. Aí então você precisa saber qual tipo de drawback utilizado você vai então poder usar para poder então fazer esse tipo de trâmite. Então o acompanhamento do despachante aduaneiro ele é muito importante nessas horas para que você não venha ter nenhum tipo de dor de cabeça no final. No caso, a terceirização com freight forwarders ou operadores logísticos experientes aí, as empresas especializadas elas vão poder ter um poder de negociação, ou seja, um know-how em documentação, desembaraço e também consolidação de cargas que podem também reduzir burocracia e atrasos e custos extras. Então, quando você trabalha com um operador logístico terceirizado, o custo também vai ser menor e também você consegue agilizar mais o processo e você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça para poder então realizar esse tipo de operação, o que é muito comum hoje em dia no campo de importação e exportação, é claro. Uso de tecnologias e sistemas de gestão logística. Hoje em dia, galera, a gente tem muito sistema de gestão de fretes, a gente tem muitas ferramentas de rastreamento, uma delas também o GPS, telemetria, por exemplo. A gente precisa de ou seja, ferramentas que possibilitam uma análise de dados mais precisa e, é claro, com maior impacto, então, para poder identificar os gargalos, no caso também reduzir os custos, otimizar as rotas e fazer e evitar até mesmo desperdícios aí que venham a acontecer de uma forma ou de outra e, é claro, tornando então a operação mais eficiente. Por isso que eu bato nessa tecla sempre. Quando a gente está falando de tecnologia, pessoal, a gente está falando de otimização de processos. A gente está falando de otimização de qualquer tipo de operação logística. Hoje em dia não se fala outra coisa a não ser de tecnologia. E hoje as empresas elas estão buscando cada vez mais esses gargalos, buscar então novas otimizações nas suas operações para evitar gargalos e reduzir erros. Você que provavelmente aí vai tratar operações que envolvem o mercado brasileiro aí, tem que apontar algumas preocupações e adaptações. Por isso que você tem que verificar com cuidado os impostos e taxas envolvidos na importação, porque nem sempre o custo declarado no exterior representa o custo final no Brasil. Então planeja bem o tempo. As importações via mar ou transporte multimodal costumam aí levar mais tempo do que o aéreo, mas oferecem economia. É claro, é muito importante que você avalie se a urgência justifica também o custo. Porque não adianta nada você só se preocupar com o senso de urgência e você não se preocupar com o custo. Porque se você somente se preocupar com o senso de urgência, muitas das vezes pode sair muito caro e pode matar a sua operação de forma ininterrupta. Por isso que você precisa sim se preocupar com os dois, com o custo e com a operação. Com o custo e, é claro, com o senso de urgência, para que você não venha ter nenhum tipo de recurso aí, ou até mesmo algum custo adicional que até então pode prejudicar na operação de importação e exportação. Ao exportar, você precisa então avaliar se o país de destino possui acordos comerciais com o Brasil ou regimes que impactem no custo final, inclusive no recálculo de impostos ou taxas.
né? No caso, o Brasil tem diversos acordos comerciais aí, e é claro que você precisa consultar cada um deles para que então você não venha ter dor de cabeça na hora de então realizar uma negociação ou então fechar um negócio internacional para então enviar algum tipo de peça, algum tipo de produto, algum tipo de mercadoria. Por isso que você precisa estar muito atento a todos os acordos comerciais aí para que você não venha ter nenhum tipo de dor de cabeça. E é claro, você precisa trabalhar com a documentação correta, com faturas, packing lists ou então contratos de transporte, certificados de origem, e é claro que os erros aqui podem gerar multas, atraso ou até devolução, aumentando o custo final. Por isso que é muito importante você estar atento a tudo isso, porque se você somente se preocupar em estar em consenso de urgência com o seu cliente e não se atentar também aos detalhes do processo em si, isso pode ser prejudicial para a sua operação e, é claro, também para o seu bolso e para o seu cliente. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, me ajude a crescer cada vez mais esse canal, galera, porque é um conteúdo que é não somente importante para mim, mas é extremamente gratuito para cada um de vocês. Deixe nos seus comentários lá se você tem mais alguma dúvida com relação a esse assunto ou outros do nosso canal, para que então possa estar respondendo cada um de vocês. E é claro que o nosso objetivo sempre aqui vai ser elevar o patamar da logística através da educação. Era isso por hoje, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.